Olá, hoje vamos falar sobre o Vale do Paraíba e o cinema independente. Antes de mais nada, quero me apresentar. Meu nome é André Ferreira, sou jornalista, cineasta, formado pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, do Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro do Audiovisual. Sou apresentador, repórter, editor e produtor na TV Cidade Taubaté. Também sou coordenador do coletivo de cinema da cidade, na cidade de Taubaté, e membro fundador do Conselho Municipal de Cultura no mandato 2018-2019, representando a cadeira de artes cênicas, de teatro e de circo. Para a gente começar a falar de cinema, nós temos que contextualizar que cinema é uma arte que permite registrar e apresentar a cultura de uma forma eficaz e direta, com um impacto imediato, vez que é a única capaz de abrigar todas as demais formas de arte em uma única obra. E para você também ter uma noção, a região metropolitana do Vale do Paraíba, que compreende o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, ela tem 39 municípios e aproximadamente 2.300.000 habitantes. Historicamente, é uma região muito especial, onde a cultura do café deu base para a indústria de São Paulo. Hoje é o petróleo, o gás, a indústria tecnológica que imprime à região papel de protagonismo no cenário nacional. A força econômica do Vale do Paraíba e Litoral Norte vai da produção de aviões, através da Embraer, à indústria pesada, passando pelo setor agropecuário e de turismo. Apesar da riqueza cultural e financeira, na área cinematográfica estamos muito aquém do que já representamos no cenário nacional e do que outras regiões do Brasil representam. Esse panorama distancia o público e produtores. Resultado é a descaracterização da identidade e a falta de fomento público e privado para a confecção de obras audiovisuais locais. A região já foi considerada como uma das mais promissoras quando o assunto era a produção cinematográfica, muito por conta de um grande nome chamado Amácio Mazzaropi, através da sua produtora Pan Filmes. Os estúdios da produtora, localizada na cidade de Taubaté, na Fazenda Santa, saíram grandes profissionais dos mais variados segmentos da cinematografia, que até hoje atuam nas nossas produções audiovisuais, seja no cinema, na TV, na web. Apesar do protagonismo de Mazzaropi no cinema regional e nacional, nós não viemos falar dele, mas sim do que consideramos como o legado principal do artista para o audiovisual, para o ramo cinematográfico. Qual seria então a herança imaterial deixada por Mazzaropi aos realizadores audiovisuais, videomakers, documentaristas, cineastas da atualidade? A gente pode elencar a produção de bons trabalhos sem contar com apoio oficial, possibilidade de se fazer cinema tendo uma boa história e bons talentos reunidos, inserção da comunidade no contexto cinematográfico. Nesse aspecto, nós temos observado o surgimento de inúmeras produtoras independentes e coletivos voltados às produções audiovisuais e cinematográficas na região metropolitana do Vale do Paraíba, especialmente aí na última década, nos últimos 5 anos. Esses grupos eles têm desenvolvido trabalhos heterogêneos, então são trabalhos dos mais variados, que vão muito além do estereótipo do cinema caipira, do cine caipira, deixado aí, implantado por Mazzaropi. Em sua maioria, as obras são curta-metragens voltadas ao experimentalismo, ficção científica, comédia, drama, aventura, religiosidade, videoarte, LGBT, entre outras modalidades, fruto da evolução dos nossos tempos. Então vamos lá conhecer as nossas produtoras do Vale do Paraíba? Para a gente começar, chegamos a Caçapava, onde temos a WNJC Filmes. Ela foi fundada em 2 de julho de 2014 pelos atores Avarusca Neves e o J. Carlos. Quando eles fundaram a WNJC, tinham como objetivos trabalhar com audiovisual, dando oportunidade principalmente aos que desejam iniciar a carreira artística. Ela é formada por elenco de atores do Vale do Paraíba e de outras cidades do estado que também atuam em outras produtoras.
Entre 2014, para você ter uma ideia, e 2021, a WNJC já produziu 4 longas-metragens, sendo 2016, Um Novo Amanhecer, 2017, o Super Jake, Um Amigo por Toda a Vida, 2019, Nova Terra, 2021, O Retorno, com o lançamento previsto agora para agosto desse ano. Além dessas produções, né, mais 100 outros trabalhos audiovisuais já tem aí no portfólio da WNJC. Entre eles, A Mamãe Se Tu Soubesse, com mais de 2 milhões de acesso, e o vídeo Para Onde Eu Vou, com mais de 1 milhão de acesso. Eles realizam vídeos institucionais, documentários, fazem coberturas de eventos. Ainda em Caçapava nós temos a produtora Luz Filmes. Foi fundada pelo cineasta Érico Luz, que após passar uma temporada na capital paulista, ele decidiu criar em 2016 a produtora, focada exclusivamente na produção cinematográfica, produzindo filmes com forte teor para o cinema experimental, visando também a construção de uma linguagem própria e inédita dentro da cinematografia nacional. Em 2017, a produtora lançou o curta-metragem Deuteronômio 22, sucesso de crítica entre o público e acadêmicos. Esse filme já participou de mais de 30 festivais de cinema nacional e também ganhou 13 prêmios. As produções aí da Luz Filmes, o Érico nos passou, que eles são inspirados no cinema Boca do Lixo e de Guerrilha de São Paulo, e também no cinema novo, focando aí sempre no profissionalismo da equipe e das produções. De Caçapava nós vamos até São José. Lá nós encontramos a JB Produções, que é fundada pelo Gesiel Bueno, formado em artes visuais pela Universidade do Vale do Paraíba, e nessa universidade ele já produzia curtas-metragens, durante o período que estava fazendo o curso lá, em meados de 2009. Em maio de 2014 ele criou um canal no YouTube e o conceito de uma produtora independente, aí com as iniciais do nome dele, JB Produções. Geralmente ele escreve os próprios roteiros e atua como produtor, diretor de fotografia, editando também os filmes. Alguns filmes aí da JB Produções já conquistaram prêmios. Em sua maioria o teor é de suspense, terror e drama. As obras exploram ideias filosóficas acerca dos seres humanos e suas necessidades, sob um ponto de vista poético. Entre as principais produções feitas aí na primeira fase da JB estão aí o Beijo da Bruxa e Melancolia. A JB custeia o próprio trabalho, a própria produção, com o objetivo de entreter e divertir os espectadores, promover discussões sociais e idealistas, e conta com a ajuda de amigos, atores e outros profissionais aí para poder realizar os trabalhos. Em 2019, a JB Produções produziu a websérie para o YouTube e foi responsável pela finalização do segundo longa da franquia Cemitério das Moscas. A primeira edição foi finalizada também pela JB em 2018. 2020, com a chegada da pandemia da Covid-19, o Gesiel Bueno ele se recolheu, mas em casa ele produziu 3 curtas-metragens e os trabalhos foram escritos, produzidos e protagonizados pelo próprio Gesiel, e também fez aí a montagem e edição da obra. Atualmente, entre os trabalhos mais relevantes, se encontra o filme A Mulher Sem Olhos, a ser lançado agora em 2021. Nós continuamos em São José, na Psico Produções, que é a produtora fundada em 2006 pelo escritor e cineasta independente, o Danilo Arante Morali. O Danilo é formado em jornalismo pela Universidade do Vale do Paraíba. A partir de 2012, com média Adega de Sangue, a Psico Produções começou a ter notoriedade. O projeto contou com o auxílio de alunos do 4º ano de jornalismo e publicidade da Univap. Entre eles, o renomado Carlos Rosa, diretor da Companhia de Teatro Cabaré do Rinoceronte, Lucilene Dias, Elisa Beck, âncora da TV Vanguarda, e o diretor da Companhia de Teatro Velhos Novatos, o Boni Ribeiro. Na filmografia da Psico, a gente pode destacar a vida e a obra do Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro, de 2012, um doc de 23 minutos,
O Adega de Sangue, de 2013, A Corrente de Menon, de 2015, com 48 minutos, Telecinesia, 2015, Entre a Cruz e o Balaço, O Anfitrião, de 2015, com 15 minutos, que foi gravado no Museu de Antropologia de Jacareí, utilizando um espaço público, né? Astarte, 2016, 13 minutos, O Assassinato do Enforca-Gato, de 2016, também com 13 minutos, Até que a Morte nos Separe, Quiromania Ninfomaníaca, de 2017, com 13 minutos, Heteroplomia, de 2017, com 13 minutos, Casa de Xangô, 2018, com 34 minutos, projeto aprovado pelo Fundo Municipal de São José dos Campos, e Sharon, de 2018, com 34 minutos. Ainda em 2019, O Vale da Sombra da Morte, com 120 minutos, já é um longa, né? O Paradoxo de Leviatã, com 14 minutos, um curta-metragem, e Um Anjo no Calçadão, mini documentário aprovado pela Lei Aldir Blanc em 2021, com 10 minutos. Além disso, tem o Queens vs. Zombies from Outer Space, de 2021, com 21 minutos, e Reversão, também 2021, com 10 minutos. A Psicoproduções criou em São José dos Campos o Festival POI, Pequenos Orbes Espectrais. Veja o nome. A cada ano, né, o POI vem realizando novas mostras que se ramificam com a participação de diretores em bate-papos e abertura de canal de comunicação com os fazedores de audiovisual da região. Primeira edição, 2016, e até a quarta edição, ela foi presencial, tendo o Cine Santana como palco, né, e apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, lá de São José. A quinta edição, 2020, se tornou online devido à pandemia de Covid-19. A sexta edição, agora nesse semestre, pela Darkflix, maior canal de streaming de cinema fantástico da América Latina. Ao todo, 68 filmes estarão participando do evento. Partindo ainda para a nova produtora, em São José dos Campos, temos a Lixa Palosa, que é a Alexandrina de Freitas, né? A atriz Lixa Palosa. Ela começou na Sétima Arte em 2010, com o filme Aparecida, o Milagre, com direção da Tezuka Yamazaki. Ela estava contracenando com o consagrado ator, o Murilo Rosa, né? A partir daí, a Sétima Arte, a Mosca Azul, a picou, e ela já participou de 18 filmes nacionais, sendo 10 longas e 8 curtas. Ela é produtora executiva e assistente de direção dos seus próprios filmes, né? 5 dos filmes já foram premiados no Brasil e no exterior. Obras feitas em parceria com Alexandre Estevanato, lá de São José do Rio Preto. Um dos curtas, conhecido como #Apaixonadinho, ele superou todas as expectativas, participando de mais de 60 festivais no Brasil, sendo premiado como o melhor filme do júri técnico e popular. Em 2018, a Lixa Palosa dividiu a direção do filme Pé de Livro com a Cláudia Savastano, que também é atriz e é diretora lá em São José dos Campos. Roteiro da autoria da Lixa, conta a história de um menino que gosta muito de livros e chega a roubá-los em uma livraria. Ainda em 2018, a Lixa inicia parceria com o diretor Dimas Oliveira Júnior, atuando na equipe técnica e no elenco de 3 filmes: Luz e Sombra, As Princesas do Brasil, já em 2019, e Emília no País da Informática, em 2020. Por conta da pandemia, assim que as condições sanitárias permitirem, a Lixa vai atuar na frente e atrás das câmeras no filme Narizinho. Como atriz, será a Tia Anastácia. Passando da Lixa Palosa, temos uma nova produtora que surgiu agora, durante o período de pandemia, a JM Filmes Produções. Ela começou no ano de 2020, e antes de criar a produtora independente de filmes, o diretor Jefferson Mione, ele já havia tentado desenvolver alguns trabalhos, mas sem obter sucesso, ele acabou desistindo da produção e direção. No ano de 2019, ele conheceu o diretor cinematográfico Dimas Oliveira Júnior, que havia o convidado para atuar no filme Emília no País da Informática, e a partir daí
no set, o Mione passou a observar o jeito que o Dimas dirigia os atores. Isso o estimulou a tomar a decisão de voltar a produzir os próprios trabalhos. Em 2020, o Jefferson começou a rodar uma obra cinematográfica baseada nos acontecimentos aí da expansão do coronavírus pelo mundo, né? A doença que acometeu também o nosso país. Esses acontecimentos foram primordiais para o início dos trabalhos do filme Vírus, né? Um longa-metragem autoral gravado e editado com um celular. Inicialmente essa obra era para ser um curta-metragem e ter o Jefferson como único ator, mas ela acabou virando um longa devido ao interesse de amigos e pessoas da comunidade em participar das filmagens. O Vírus teve como cenário a casa do diretor e as ruas, né, aos arredores aí da sua residência. 10 atores participaram do drama, gravado nos sábados e domingos, devido às outras ocupações profissionais da equipe e também dos artistas, né? Infelizmente, durante as filmagens, o Jefferson acabou perdendo o padrasto em decorrência da Covid-19 e isso acabou interrompendo as produções, os trabalhos por alguns meses. Mas o Jefferson encontrou forças e nessa volta, né, e ante a realidade vivida na pele, levou para o set a experiência baseada na vida real. O filme está previsto para estrear agora, nos próximos dias, no canal da produtora. E após finalizar esse primeiro filme, Mione já escreveu em conjunto com Alex Ferreira o roteiro da comédia curta-metragem Sonhando Acordado. A segunda produção foi gravada em 2021, com câmera profissional já e com previsão de estreia ainda nesse primeiro semestre, né? E já para o segundo semestre, a JM Produções está previsto rodar uma comédia longa-metragem no litoral norte. Ideia: produzir por ano 2 longas, 3 curtas e desenvolver uma série para YouTube. De São José dos Campos, chegamos em Jacareí, onde nós encontramos a Tom Produções, que surgiu em 2010 a partir da necessidade do diretor Milton Antônio Gomes, que é mais conhecido como Tom Gomes, em ter equipamentos próprios para gravar, agrupar produções e ter independência para a filmagem, né, para poder fazer os próprios projetos. Antes, as produções independentes, aí da Tom Produções, usava as imagens do Cine Clube Jacareí. Então o Tom teve a ideia de criar a produtora para poder vincular em um único trabalho as produções autorais e a Corvo Produções, pertencente ao Cine Clube Jacareí. A Tom Produções ela busca realizar filmes autorais sem deixar de trabalhar com outros projetos de autores independentes, procurando manter e melhorar a estética das obras. Entre os filmes feitos, podemos destacar a 13ª Conta do Rosário, de 2011, um drama roteirizado e dirigido pelo Tom. 2012, O Anonimato, um curta-metragem roteirizado pela Lígia Palosa e pelo Tom Gomes, com Bruno Piccoli, Vange Alves, Agatha Bussolini e a própria Lígia Palosa, e que conta a história do sitiamento da cidade de Monteiro Lobato, onde um vírus matou milhares de pessoas e o caos tomando conta do lugar. Na sequência, 2015, eles filmam a Tom Produções A Cigana, uma tragédia com roteiro e direção aí do Tom Gomes. Em 2017, um assunto que é sempre atual virou filme chamado Bullying, um drama roteirizado e dirigido pelo Tom Gomes, com a Natália Franco, Samuel Souza, Adriano de Oliveira e o Misaki Sato aí no elenco. 2019, um grande feito da Tom Produções foi filmar uma docuficção, na realidade, chamado SSVP, A Origem, que é a Sociedade São Vicente de Paulo, A Origem, né, que é o roteiro do Jailson Silva, dirigido pelo Tom Gomes, com Paulo Marcos, Marcos Amana, Samuel Souza, Thiago dos Santos, Guilherme Mendicelli e Mariana Silva e outras pessoas no elenco, e conta a história aí do jovem Antony Frederic Ozanam, que no século XIX, ele formado em Direito, decide colocar em prática a sua fé na forma de caridade aos pobres.
Esse filme ganhou o Festival de Cinema dos Sete Fundadores em Milão, na Itália, concorrendo com vários países e venceu na categoria de melhor filme em 2019. 2021, agora durante a pandemia, né, a Tom Produções está realizando O Escritor, com roteiro e direção do próprio Tom, uma comédia dramática. Devido à pandemia, Camilo se isola para escrever um livro, A Solidão, porém começa a dificultar a inspiração até que ele tem momentos de devaneios. Elenco: a Carol do Brasil, o Davidson Moraes, Ednei Veiga e a Marina Miranda. Muito por conta do trabalho do Vini e do próprio Tom, né, e de outros produtores em Jacareí, a cidade tem aí um dos principais prêmios da nossa região, chamado Corvo de Gesso, uma premiação destinada aos curtas independentes, criada em 2008, que vem sendo realizada ao longo desses anos, e ela ocorre sempre na primeira quinta-feira de dezembro, na sala Maro Lago, no Pátio dos Trilhos. O prêmio Corvo de Gesso ele é chamado, é conhecido como o Oscar dos curtas-metragens do Vale do Paraíba, por incentivar, por premiar as produções realizadas aqui na região. Para participar, há necessidade das produções serem exibidas durante um período do ano no Cineclube Jacareí. Saindo de Jacareí, nós vamos subir a serra, porque vamos chegar até Campos do Jordão. A Associação Cultural Cineclube Araucária, criada em 26 de março de 2011, que mantém atividade regular voltada para produção, formação profissional e difusão de obras audiovisuais e cinematográficas, além de outras artes, na cidade e na região. Promove exibições, mostras, cursos, exposições, lançamentos, oficinas, palestras e eventos que relacionam o cinema com outras manifestações. Entre os projetos desenvolvidos nesses anos de existência estão o Encontro Cine Música e o Cine Literatura. A partir de 2015, o Cine Araucária passou a participar do circuito da Mostra de Cinema e Direitos Humanos, né, e também da Mostra do Filme Livre, ambos iniciativas do Ministério da Cultura. O Araucária equipou o antigo Cine Glória de Campos do Jordão com tela panorâmica e ali vem realizando séries de mostras temáticas de cinema. O Araucária tem, só para vocês terem uma ideia, um acervo de mais de 2.500 filmes, cerca de 900 livros e mais de 200 cartazes de produções fílmicas. Mostras temáticas são realizadas uma semana por mês desde 2011 sobre a produção audiovisual de diversos países, sobre a filmografia de grandes nomes de mestres do cinema mundial e sobre temas atuais lá no Cine Araucária. Também desenvolve programa de formação de público através da realização de sessões destinadas ao público infantil das escolas instaladas no município. O Cineclube Araucária ele tem ali uma íntima ligação com o Festival Curta Campos do Jordão, porque é através do Cineclube que nasceu em 2015, né, quando a Araucária incluiu na sua programação regular um processo de formação na área audiovisual através da promoção de oficinas de cinema. Para implantar a ideia, estabeleceu-se uma parceria entre o Cineclube e a Escola Estadual Professor Camargo Freire, localizada lá na Vila Albertina. Essas oficinas foram pensadas exclusivamente para alunos do ensino médio e realizadas nas dependências da escola, sob a orientação de profissionais como o cineasta Dimos de Oliveira Júnior e o roteirista e editor Wagner Sampaio. Saíram 6 curtas-metragens criados e produzidos pelos participantes, ou seja, pelos alunos. Esse material inspirou a implementação de sessões especiais para exibição pública, juntamente com outros filmes realizados por cineastas convidados. Então nascia assim a primeira edição do Festival Curta Campos do Jordão, que teve em seu corpo de jurados o cineasta taubatiano Jefferson D.
e a roteirista e produtora Cristiane Arenas. Em 2017, um grupo formado por participantes das oficinas anteriores reuniu-se para dar continuidade ao processo de produção audiovisual na cidade de Campos do Jordão. Deste ato nasceu o grupo Fazer Cinema, a partir do qual foram realizados os curtas apresentados na terceira edição. Ainda em 2017, a Secretaria Municipal de Cultura criou a Academia Jovem de Letras lá de Campos do Jordão, composta por jovens de até 17 anos de idade, com o interesse de estudar e produzir obras literárias em formatos variados. Um mês após essa criação, o Cineclube Araucária propôs um concurso de contos entre os membros da Academia Jovem, com o objetivo de levar o resultado aos integrantes do grupo Fazer Cinema. Foram produzidos 21 contos pelos jovens escritores da Academia, que acabaram reunidos no livro Cinema e Literatura, publicado pela editora Gana. O interessante é que os 3 curtas realizados a partir dos textos foram A Mansão de Seda Azul, de Nayane Rocha, A Próxima Consulta, de Júlia Azevedo, e A Redenção de Lúcio, de Isabela Beatriz Vicente. A Mansão de Seda Azul, ela venceu como melhor curta-metragem jordanense de 2017 por decisão do júri oficial do terceiro festival, e A Redenção de Lúcio como melhor curta jordanense na opinião do público. Em 2018, em outubro, aconteceu a 4ª edição do festival Curta Campos do Jordão, e tendo como novidade a abertura para a participação de curtas produzidos em outras partes do país. O festival contou com 444 inscrições, 46 selecionados para 5 sessões competitivas. A esse somaram-se 8 curtas produzidos pelos participantes do grupo Fazer Cinema. Em 2019, aconteceu a 5ª edição do Festival Curta Campos do Jordão, com a presença de realizadores e produtores de diversos estados. O 6º festival aconteceu totalmente online, totalmente nas redes sociais, incluindo sessões competitivas e oficinas de cinema ministradas por professores convidados. 2021, o festival passou a incluir a palavra digital no seu nome, então passou a chamar-se Festival Digital Curta Campos do Jordão. Superou as expectativas com 564 curtas-metragens inscritos em 10 dias, divididos em 6 categorias. Festival Curta Campos do Jordão, entre 21 e 28 de abril, de modo virtual e grátis. O Cineclube oferece oficinas ministradas pelo cineasta Jefferson D. e pela roteirista e produtora Cristiane Arenas, e também pelo diretor e professor de cinema Ralph Frederich. Saindo de Campos do Jordão, descemos a serra para chegar à cidade de Pindamonhangaba, aqui no Vale do Paraíba, onde nós encontramos a produtora Casa Cinematográfica, que em 2013 o cineasta Júnior Varcari, convidado a participar de um projeto educacional em Taubaté, ele resultou aí nesse projeto na direção de um curta-metragem de comédia, cuja temática abordava sobre as drogas na sociedade contemporânea. Esse curta foi exibido em escolas públicas da região, foi o embrião, então, de um outro projeto da Casa Cinematográfica chamado Vale Humor, um projeto que já vinha sendo estruturado há meses, mas não havia saído do papel. A partir daí, em conjunto com os pais Márcio Vacari e Andréia Moreira Lima e alguns amigos, o Júnior Vacari passou a produzir periodicamente esquetes de comédia abordando temáticas do cotidiano. Desenvolvimento do Vale Humor, que resultaram no nascimento da Casa Cinematográfica, oficialmente fundada em janeiro de 2017. Nesse período de 2013 a 2016, mais de 100 curtas-metragens foram produzidos, com algum deles sendo premiados em festivais de cinema, tornando-se necessária a formalização da produtora para dar continuidade aos projetos. Exemplo, o Cine Urutu foi o primeiro festival de cinema realizado em Pinda, criado ao final de 2017 pela Casa Cinematográfica.
Entre os principais trabalhos, nós temos aí o Vale Humor, a primeira temporada, 2016-2017, destaque para o trabalho chamado Relação Patrão e Empregada, com mais de 2 milhões de visualização. Temos também a segunda temporada, 2018, a Sketch Crítico e Lembranças, com mais de 10 mil acessos cada. A terceira temporada, em 2019, destaque para o trabalho Pornô Arte, com mais de 130 mil visualizações. O canal Vale Humor tem no YouTube, né, mais de 120 curtas lançados e mais de 13 mil inscritos, sendo um dos maiores do gênero na região metropolitana do Vale do Paraíba. Entre os curtas-metragens estão Os Mundos do Brasil, premiado no Festival Nacional do Curta no Celular em 2015 pelo Júri Técnico. Abstinência, premiado no Festival Nacional Curta no Celular também em 2015 no Júri Técnico. O Aquecimento Global, como não conscientizar as crianças, premiado no Festival Nacional Curta no Celular em 2017 no Júri Popular. E aí a realização do Festival Cine Urutu a partir de 2017, já com 2 edições realizadas, e em 2021 a terceira edição, contemplada por edital municipal e também sendo realizada de forma online. Cine Urutu, criado pelo cineasta Júnior Vacari, junto com o artista plástico Deni Dias, com o intuito de fomentar o audiovisual no Vale do Paraíba, especialmente em Pindamonhangaba, onde cedia o evento, né? Sempre com o objetivo de levar a população a acesso ao que se produz de mais inovador no cinema nacional, e o Júnior é pretensioso, diz, quiçá no cinema internacional, já tendo aí exibido obras onde tem a participação de Tonico Pereira, Osmar Prado, Antônio Pitanga, Silvério Pereira, entre outros artistas de nome e renome nacional. Saindo de Pindamonhangaba, nós chegamos à cidade de Taubaté, onde encontramos a WCA Viper Filmes, né, fundada em 2008 por Alexandro, William Pereira e Claude Anthony. Atualmente somente o Claude coordena os projetos da produtora audiovisual, né, realizadora de curtas, longa-metragens e webséries. O diferencial da produtora da WCA é o foco dela em produções de ação e ficção científica, procurando investir em treinamento e promoção social. Através de projetos audiovisuais, ela apoia e visa trabalhos que valorizem a educação e a cultura. Entre as obras fílmicas realizadas pela WCA estão Uriel Arcan, Jogada de Sorte, Escapeide 1 e 2, Iris, a Super Máquinas E1000, Spy, Guerreiros por Destino, Full Agents e AST 1, 2 e 3. Em 2013, um ano que marcou a história da produtora, ela foi a dona da websérie mais vista no Brasil, com mais de 40 mil acessos a Iris, a Super Máquina. Mais recentemente, em 2017, lançou a primeira temporada da websérie Papa, o Último Redentor, ficção voltada para o místico e o terror, com participação na Rio Web Fest, com o 6º e último episódio sendo rodado em 2018. Ainda entre 2017 e 2018, a WCA Filmes ela desenvolveu no bairro do Secap, que é um dos bairros da cidade de Taubaté, o projeto Cinema e Sociedade, com oficinas para a comunidade e gravações de trabalhos pilotos. 2020, com a chegada da pandemia, a produtora suspendeu temporariamente as atividades. Mas em 2021, o roteirista e ator Rodrigo Patrício, ele desafiou a direção da produtora e se dispôs a coordenar e dirigir o projeto SPAL, que é um fanfilme baseado em histórias em quadrinhos. As filmagens já foram iniciadas em março em Taubaté, com equipe técnica e elenco da região do Vale do Paraíba. Ainda em Taubaté temos a Blasfêmias, produções independentes, que surgiu em 2011, quando o grupo de teatro Blasfêmias quis investir em vídeo.
O diretor do grupo e também autor Vladimir Pereira já havia realizado alguns curtas no início de 2000 e em 2011 decidiu voltar a produzir artes visuais. Todas as produções são realizadas sem recursos financeiros, né? E entre os principais trabalhos nós temos aí Narcisos, o outro lado do espelho, roteiro e direção do Vladimir Pereira, com Flávio Andrade no elenco, obra que recebeu o prêmio de melhor curta-metragem LGBT no Festival de Arte Décor de Cinema de 2012 de São Paulo. E também foi selecionado e participou do 19º Festival Mix Brasil 2011, do Festival de Cinema do Equador 2011 e do Prêmio Nacional Mogi das Cruzes de Audiovisual de 2011. 2012, Blasfêmias rodou Violeta, roteiro e direção de Vladimir Pereira, com Guilherme Martins e Biju Soares no elenco. Foi selecionado para o 20º Festival Mix Brasil de 2012 e o Festival Queer Lisboa, né, em Portugal, 2012. 2013 chega com a produção Sabe Aquele Dia Que Você Preferia Não Ter Acordado? Então, roteiro e direção de Vladimir Pereira, com um elenco tendo Biju Soares e Daniel Levy. Em 2017, Blasfêmias produziu Chalé 42, com roteiro e produção de Vladimir Pereira também na direção. Elenco: Iago Pinheiro e Jonatas Borges, selecionado pelo Festival Internacional de Cinema de Elche, na Espanha, em 2018. 2020, com a chegada da pandemia, o diretor se recolheu, a equipe se recolheu, mas mesmo assim produziram, né, e criaram o projeto Ruídos Poéticos, direção aí do Vladimir Pereira, com duas obras, Loucos e Santos, baseado em Oscar Wilde, com Iago Pinheiro no elenco, e O Laço e o Abraço, do Mário Quintana, com o elenco de Lucas Furtado. E também o projeto Inimigo Invisível, roteiro e direção de Vladimir Pereira, com obra de mesmo nome, tendo no elenco Guilherme Martins, e a obra Alerta das Letrinhas, né, que não tem aí ninguém no elenco, somente é uma obra de animação. Em Taubaté ainda encontramos outra produtora, a Rever Produções, que foi fundada em dezembro de 2016 pelo Bruno Urzua e a Vanessa Toledo, né? E após apresentarem o TCC da Faculdade de Publicidade e Propaganda, eles estudavam a possibilidade de dar continuidade ao estúdio de vídeo, né? Que era ali fruto do trabalho acadêmico. Eles viram que o segmento na cidade não tinha tanta variação de mão de obra e resolveram criar a produtora com o intuito de suprir a necessidade que algumas pessoas tinham com a geração de conteúdo audiovisual. A partir daí, as suas produções tiveram como perfis o mercado publicitário, mas também produzem documentários autorais, institucionais, gravações e transmissões ao vivo de shows, palestras e eventos. Destaque para o projeto Revendo Taubaté, uma série de documentários cujo objetivo é contar as histórias dos pontos turísticos da cidade, dos pontos históricos, né, que grande parte da população aqui do município não conhece ou pouco sabe a respeito. Para isso, a produtora buscou o apoio de grandes conhecedores da história da cidade e dos locais para darem seus depoimentos filmados. Os trabalhos oficiais foram iniciados no dia 15 de agosto de 2017, com previsão de 11 episódios de curta duração. Os episódios têm imagens mescladas do entrevistado original e dos apresentadores interpretando o mesmo diálogo, fazendo jogo de cena e interpretações, porém com os fatos declarados pelo entrevistado original. Os locais escolhidos para as gravações, que já têm obras concluídas, são Santuário Santa Terezinha, Estádio Joaquinzão, Bica do Bugre, Convento de Santa Clara, Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Cristo Redentor. Ainda estão previstas as produções sobre a Capela do Pilar, Mercado Municipal, Feira da Breganha e o Colégio Lopes Chaves. Em Taubaté, outra produção, outra produtora, outro realizador
está alocado no Ponto de Cultura Madalena Guizard, diretor cinematográfico Dimas Oliveira Júnior. Em 2017, ele retorna para Taubaté após trocar Portugal pela cidade aqui, que havia sido seu berço profissional na área cinematográfica. E ele começou a produzir e viu-se diante da necessidade de criar um projeto no segmento para a valorização da cultura local. Assim nasceu em 2019 o Ponto de Cultura Madalena Guizard, em memória da notável musicista taubatiana. O objetivo foi oficializar as atividades para buscar fomentos e concorrer com editais e leis de incentivos fiscal. Já realizou a websérie Princesa do Brasil, Era Uma Vez, com veiculação pela TV Cidade de Taubaté, Canal 3 NET, e o filme longa-metragem Emília no País da Informática. Também já produziu os documentários Dom Pedro II, Do Trono do Brasil para o Exílio e Madalena Guizard, A Vida e Obra de uma Musicista. Atualmente está realizando a produção do longa Reinações de Narizinho. O Ponto de Cultura Madalena Guizard, além de resgatar a memória e histórias de vida, incentiva a participação de elenco e equipe formados por vale-paraibanos. Para finalizar, apresentamos o coletivo de cinema da cidade, que atua na área de fomento, criação e promoção do audiovisual no Vale do Paraíba, tendo como público-alvo atores, roteiristas, diretores e outros profissionais e amantes da sétima arte. As produções cinematográficas e audiovisuais são realizadas quase na totalidade por meio de financiamento próprio, através da cotização dos envolvidos no processo. Tem se destacado nas produções de obras audiovisuais voltadas à preservação da história e memória da comunidade a qual está inserido a cidade de Taubaté e a região do Vale do Paraíba. Entre as produções, Caipira e a Bicicleta, a primeira obra que nasceu em 2013 dentro do Ponto de Cultura Fábrica de Documentários e que deu origem ao coletivo de cinema da cidade. A partir daí, também, o coletivo produziu Chagas Abertas, Pinheirinho, Feridas que Não Cicatrizam, um doc de 26 minutos, que teve o objetivo de reavivar as histórias e trazer à tona fatos e relatos até então ocultos do maior processo de remoção de famílias de uma área no Brasil, que aconteceu em São José dos Campos, no bairro do Pinheirinho. Também produziu Autismo, o Mundo a Ser Desvendado, um doc de 45 minutos, com o objetivo de desmistificar o universo do autista e revelar à comunidade as potencialidades do ser humano que é acometido pela síndrome. Finalizou o primeiro curta-metragem que foi inscrito em festivais nacionais, chamado Monólogo de Ser Louco, que participou aí, foi inscrito nos festivais de Gramado, Festival de Brasília, do Cinema Brasileiro e Visões Periféricas. Uma obra que expõe as facetas do delírio através da viagem ao íntimo humano. Roteiro original do diretor e ator Manuel Messias, era uma performance teatral, tinha o objetivo de desenvolver a capacidade de concentração, criação, interpretação e observação do espaço cênico, explorando as máximas das ferramentas e fazendo aflorar as potencialidades do ator. Essas filmagens do Monólogo de Ser Louco foram feitas em 2013 na Caverna do Grafite, no bairro das Sete Voltas, região rural aqui de Taubaté, mas 5 anos depois, somente em 2018, que o diretor Luiz Cláudio Daniel e o montador e editor André Ferreira conseguiram trabalhar e finalizar a montagem desse trabalho e também ajustar as questões sonoras, inclusive fazendo o próprio Foley do projeto. Para a gente finalizar, nós temos a dizer que existem outros produtores na região que estamos dando continuidade às pesquisas, mas esse segmento ele é dinâmico e ele está sempre em constante renovação e atualização. Ainda mais agora com a pandemia, muitos produtores surgiram fazendo obras praticamente dentro das suas próprias residências e merecem, assim que possível, o catálogo dos seus trabalhos. Tudo isso apresentado, eu quero dizer para vocês que observamos algumas situações
que são inerentes a essas produções independentes no Vale do Paraíba, né, na região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, que são os obstáculos que elas enfrentam, né, são as barreiras comuns. Entre elas, a dificuldade de exibição ao grande público, apesar da existência de uma lei federal de número 6.281 de 1975, que garante a apresentação de filmes de curta-metragem antes da exibição de longas em todas as salas de cinema do país. A lei garante, mas isso não é motivo de realização mesmo efetiva dessas apresentações. Outro obstáculo é a inviabilidade, em sua maioria, de ter espaço voltado à exibição das obras produzidas. Não tendo possibilidades nos cinemas comerciais, também não há espaços públicos que permitam a realização exclusiva dessas obras, né, como os próprios cinemas municipais que existia em outrora. Outro obstáculo aí é o pouco diálogo, né, uma pouca troca de experiências e vivência entre os realizadores regionais. Falta também maior incentivo público e privado para a realização das produções. E agora, com a chegada da pandemia, o encarecimento de produtos e insumos devido ao aumento do dólar, que chegou no mercado, né? E a grande procura de equipamentos audiovisuais aí para lives e aulas, né? E outras atividades online. Como mudar o cenário para o cinema regional, né? E como fazer esse cinema regional voltar a ser forte? Essa é uma pergunta que nós consideramos que as respostas podem ser encontradas a partir dos perfis das produtoras. Uma das respostas é que todo o trabalho feito por essas produtoras é feito com amor. Quem se habilita aí a propor outras soluções para fortalecer as nossas produções regionais? Você? Quero agradecer à técnica, o Marcelo Júnior Pérez, que está conosco nesse processo, e também ao governo do estado de São Paulo, que está nos permitindo produzir esse vídeo para chegar até vocês, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ao Programa de Ação Cultural PROAC, sem o qual não seria possível elaborar essa obra, ao governo federal, através também da lei Aldir Blanc de incentivo à cultura no nosso país. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.